Imagine-se sentado em um ambiente tranquilo, quando de repente, uma canção familiar da sua infância começa a tocar ao fundo. É uma canção que seus pais costumavam cantar para você. À medida que a melodia enche o ar, você é instantaneamente transportado de volta a uma tarde ensolarada no quintal dos seus avós. Enquanto saboreia sua bebida quente, sente-se confortável e aconchegada, permitindo que essas memórias sejam ainda mais vívidas. Você se recorda do cheiro do gramado recém-cortado, do som do riso e do calor dos entes queridos ao seu redor. Essa canção tem o poder de evocar não apenas memórias, mas emoções, alegria, amor e um sentimento de segurança. Ela lembra você de um tempo em que a vida era mais simples. Sua mente começa a vagar, revivendo aquele momento, e antes que você perceba, você está sorrindo, ou talvez até mesmo chorando. Este é o poder das emoções, como elas podem nos transportar de volta no tempo e nos conectar profundamente com nossas experiências. Como parte da nossa série Renovando a Mente, o projeto de Deus para os nossos pensamentos e emoções, exploramos como entender e transformar nossas emoções e como elas podem nos alinhar com o plano de Deus para as nossas vidas. Hoje vamos viajar pelo fascinante mundo das emoções, explorando como elas moldam nossas experiências e como o crescimento espiritual pode levar a uma compreensão mais profunda e transformação de nossas vidas emocionais. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Agora vamos mergulhar mais fundo no fascinante mundo das emoções. Para isso, convidamos o Dr. Viriato Ferreira, um renomado médico que tem compartilhado seus insights sobre a mente e o cérebro de maneira acessível e inspiradora. Olá, eu sou Viriato Ferreira, sou médico e estou a fazer uma viagem convosco através do cérebro. Lembram-se que da última vez nós dissemos que o cérebro é como se fosse um computador pequeno, mas gigante em termos de capacidade, e até desenhei aqui algumas coisas que nos mostraram que o cérebro tem milhões e milhões de pecinhas que chamamos neurónios. São cerca de 90 mil milhões disto, e que quando o bebê nasce, por exemplo, vem com algumas ligações destas pecinhas já feitas que permitem, por exemplo, chorar, respirar, urinar, etc, etc. Aquelas funções básicas. Eu chamo isso o sistema operativo nas minhas aulas, é o sistema operativo. O bebê nasce com o sistema operativo. E à medida que a vida vai decorrendo, novas ligações são feitas com aquilo que o bebê, e depois a criança, e depois o jovem, e depois o adulto vai ouvindo, é realmente a formação de novas ligações aqui, novas quando aprendemos alguma coisa de matemática, ou de português, ou de filosofia, ou de inglês, ou de informática, são novas ligações, e estamos sempre a aprender. A capacidade do cérebro é incrível, estamos sempre, podemos estar sempre a aprender. Agora, imagine a seguinte história. Apetece-lhe comer um hambúrguer, vai à hamburgueria, compra o hambúrguer, tem um excelente aspecto, dá-lhe uma dentada e aquilo, olha, não sabe a nada. Não tem sal, não tem condimentos, o pão está insonso, não tem ali um molhito da salada, também nada. Nada disto. Ele tem bom aspecto, mas não sabe a nada. Como é que se sentiria? Eu sei o que é que eu faria. Ia logo falar com a pessoa que me vende e dizer, olha, este hambúrguer não sabe a nada, dê-me aí outro, mas que saiba alguma coisa, não é? Isto é como as emoções. As emoções
são como o sabor daquele hambúrguer. As emoções, por exemplo, as emoções de alegria, o medo, a tristeza, as emoções dão cor à vida. Imagina a vida sem emoções, é como um hambúrguer sem sabor. Está a perceber, não é? Portanto, as emoções são tão importantes. A tristeza. Tanta gente triste. Tanta gente que não tem um momento de prazer no dia. Vamos perceber como é que se formam estas emoções. As emoções são produzidas numa parte do cérebro, que é a mesma parte central aqui do cérebro. Uma parte central tem o nome de sistema límbico. É uma parte muito complexa do cérebro, com várias estruturas, e é aí que nós temos o centro das emoções. E vamos aqui ao bebê outra vez. O bebê, quando nasce, o bebê tem aqui as tais pecinhas, tem conjunto de pecinhas, que quando são estimuladas, quando estas pecinhas são estimuladas, produzem emoções positivas. O bebê sente alegria. Nós não sabemos bem se o bebê sente alegria, mas ele sente-se bem. Será que ele sente tristeza? Não sabemos se ele sente tristeza, mas sente-se mal. Portanto, vamos só classificar aqui. Senti bem, senti mal. Então, quando esta parte do cérebro, que é muito especializada, é estimulada, produz a sensação de bem-estar. Através da produção de quê? Dopamina, que é uma substância que vocês já ouviram falar, serotonina, temos também oxitocina, por exemplo, o prazer sexual é predominantemente uma produção de oxitocina nesta parte do cérebro, e depois temos aqui endorfinas, etc, etc. O oposto ocorre, nós temos aqui um conjunto de pecinhas também, que se forem estimuladas, produzem o quê? O medo, a tristeza, etc. Através de substâncias também, por exemplo, a adrenalina, o cortisol, a noradrenalina, etc, etc. Portanto, então temos isto no centro daquela cabecinha, daquele cérebro, uma zona que produz emoções. E agora vamos ver como é que estas emoções são desenvolvidas ao longo da vida. Como é que este bebê vai sentir-se ao longo da vida, dependendo dos estímulos que tem, e vamos ver como é que isto se desenvolve para que este bebê, que depois é uma criança, que depois é um jovem, depois é um adulto, quais são as probabilidades desta pessoa ser uma pessoa mais feliz, um bocadinho mais alegre, ou mais ansiosa, com mais medos? Este vai ser o tema do nosso próximo programa. Não perca, porque esta viagem é fantástica e vai ajudá-la a perceber melhor quem é, porque é que pensa da forma que pensa e porque é que se sente como se sente. Até à próxima. Muito obrigada, Dr. Firiato Ferreira. Sua explicação sobre como o cérebro processa as emoções nos ajuda a entender melhor a complexidade dessas respostas emocionais. Agora que temos uma visão geral da neuroanatomia das emoções, vamos explorar mais a fundo como essas estruturas cerebrais funcionam e como elas influenciam nossas vidas diárias. Imagine seu cérebro como uma cidade movimentada, com equipes especializadas trabalhando 24 horas por dia para processar emoções. 3 bairros principais: a amígdala, a ínsula e o córtex pré-frontal. Elas atuam como uma equipe coordenada, enquanto neurotransmissores como dopamina, serotonina e adrenalina servem como mensageiros químicos que mantêm a cidade funcionando. Nós vamos explorar como esse sistema funciona, começando pela amígdala. Ela age como um sistema de segurança 24 horas, escaneando o ambiente em busca de ameaças. Pense nela como um detector de fumaça. Quando sente um perigo potencial, ela desencadeia uma cascata de reações. O seu coração acelera, as palmas das mãos suam e os músculos eles ficam tensos. Em seguida, temos a ínsula, uma pequena região escondida sob a superfície do cérebro. É como um tradutor que converte sensações físicas em emoções.
Quando o seu estômago se revira antes de uma importante apresentação, ou seu peito se aquece durante um abraço, a ínsula está trabalhando, ligando sinais corporais a sentimentos. O córtex pré-frontal está localizado na frente do seu cérebro. Ele atua como um CEO que regula as reações emocionais. Ele tem dois departamentos principais: o córtex pré-frontal ventromedial, o conselheiro compassivo que ajuda você a medir as decisões, pesar as decisões, e o córtex pré-frontal dorsolateral, o planejador, focado em metas e lógica. As emoções são alimentadas por três produtos químicos principais: a dopamina, que age como o confete da celebração, a serotonina, que funciona como o termostato do humor, e a adrenalina, que atua como a sirene de emergência. Imagine dirigir um carro. A amígdala seria o GPS, avisando sobre os bloqueios da estrada. A ínsula, o painel, mostrando os níveis de combustível. E o córtex pré-frontal, o motorista, tomando as decisões. E os neurotransmissores seriam combustível, óleo e impulso de nitro, mantendo o carro em movimento. Imagine que você está fazendo uma trilha em uma floresta. A luz solar brilha através das árvores, os pássaros cantam e o ar cheira a pinho. De repente você avista uma forma enrolada no caminho à frente. A sua amígdala dispara, confundindo a forma com uma cobra e desencadeando uma onda de adrenalina. Estudos mostram que desequilíbrios nesse sistema podem levar à desregulação emocional. Por exemplo, na depressão, baixa serotonina pode impedir o córtex pré-frontal de acalmar emoções negativas. No transtorno de estresse pós-traumático, a amígdala se torna hiperativa, presa no modo de ameaça o tempo todo. E no vício, a dopamina sequestra as conexões de recompensa, fazendo escolhas não saudáveis parecerem gratificantes. Você vê, as emoções não são aleatórias, são biologia em ação. Ao sintonizar-se com os ritmos do seu cérebro, você pode cultivar resiliência e direcionar-se para o bem-estar emocional. Afinal, como disse Emily Dickinson, o cérebro é mais amplo que o céu. Na dança de neurônios e neurotransmissores, encontramos a ciência, a arte de ser humano e um Deus que orquestrou todo esse sistema complexo de forma maravilhosa. Imagine sua vida emocional como uma árvore. As raízes se formam na infância. O tronco se fortalece na adolescência e os galhos se espalham na idade adulta, moldados por tempestades e pela luz do sol. Nós vamos explorar como o desenvolvimento emocional se desdobra em cada etapa da vida, usando as analogias científicas e acessíveis para tornar esse processo compreensível. Na primeira infância, de 0 a 6 anos, plantamos as raízes emocionais. Os bebês nascem com um kit inicial emocional, como uma muda que rompe o solo. Eles expressam alegria, angústia e desgosto desde o nascimento. Aos 4 meses, o riso floresce. E aos 6 meses surge o medo de estranhos. Essas primeiras emoções são instintivas, programadas para a sobrevivência, como uma planta que se inclina em direção à luz. À medida que os bebês crescem, seu vocabulário emocional se expande. Pense em um bebê aprendendo a apontar aos 6 meses. Eles imitam os sorrisos ou caretas dos cuidadores, construindo caminhos neurais como trepadeiras subindo um suporte. A amígdala, o pequeno sistema de alarme do cérebro, desencadeia reações como chorar ao se separar dos pais. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, o jardineiro do cérebro, começa a podar as reações impulsivas, ensinando os pequenos a esperar por um biscoito em vez de fazer birra. O mundo emocional de um bebê é como um jardim com flores silvestres, os seus instintos, e um jardineiro iniciante, o córtex pré-frontal em desenvolvimento. Os cuidadores regam esse jardim com amor e consistência,
ajudando as raízes emocionais a crescerem fortes. Na adolescência, entre os 12 e 25 anos, ocorre o crescimento tempestuoso. O cérebro adolescente é como um carro esportivo com motor turbo alimentado, sistema límbico, e o GPS, o córtex pré-frontal, ainda fazendo o download, abaixando mapas. Ele é feito para velocidade, mas nem sempre para destinos seguros. A amígdala e os centros de recompensa amadurecem mais rápido que o córtex pré-frontal, levando a turbulências emocionais. Adolescentes sentem alegria intensamente, mas têm dificuldade para regular raiva ou tristeza. Esse desequilíbrio explica por que um término de namoro pode parecer apocalíptico, ou por que emoções intensas podem levar a comportamentos impulsivos. A adolescência é como viver em um palco sob holofotes. A ínsula, uma antena social do cérebro, amplifica o medo de julgamento. Logo, um adolescente pode ficar obcecado com um comentário negativo, repetindo mentalmente como um disco quebrado, porque os seus circuitos emocionais priorizam a sobrevivência social. Na idade adulta, após aos 25 anos, ocorre a poda e o florescimento. O jardineiro do cérebro, o córtex pré-frontal, finalmente alcança seu pleno potencial. A regulação emocional torna-se uma dança bem praticada. Por exemplo, um voo atrasado pode desencadear frustração, mas adultos frequentemente se reestruturam cognitivamente. Vou usar esse tempo para ler, graças à reavaliação cognitiva, uma habilidade ligada a conexões mais fortes entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Imagine as emoções como a argila. Traumas precoces podem endurecer padrões emocionais como ansiedade crônica. Experiências positivas suavizam a argila, promovendo resiliência. Estudos mostram que adultos que enfrentaram adversidades moderadas frequentemente desenvolvem calos emocionais, lidando melhor com estresse do que aqueles que enfrentaram nenhuma ou extrema dificuldade. A química cerebral estabiliza-se na idade adulta. A serotonina, o zelador calmo, ajuda os adultos a permanecerem estáveis durante o caos, enquanto a dopamina, curador de alegria, muda de buscar emoções intensas para saborear conexões profundas. A emocionalidade adulta é uma orquestra experiente. A amígdala funciona como as cordas da orquestra, fornece intensidade. O córtex pré-frontal já funciona como um maestro que garante harmonia. E as experiências da vida compõem a música. O desenvolvimento emocional não é linear, é como uma espiral. Um adulto de 40 anos pode regredir à impulsividade de um adolescente durante uma crise, assim como um adolescente pode mostrar sabedoria semelhante à de um adulto em momentos calmos. No entanto, com a idade, a maioria dos cérebros aprende a enfrentar tempestades sem ser arrancada pelas raízes. As emoções são biologia e biografia entrelaçadas. Ao nutrir essa dança ao longo das etapas da vida, cultivamos resiliência, a arte de dobrar sem quebrar. Ao longo da vida, todos nós acumulamos cicatrizes emocionais. Elas podem vir de traumas de infância, relacionamentos difíceis ou perdas inesperadas. Essas cicatrizes deixam marcas profundas em nossa mente e coração, influenciando como reagimos às situações e nos conectamos com os outros. Mas apesar dessas feridas, há esperança de cura e renovação. A ciência nos mostra que o cérebro tem uma incrível capacidade de adaptar e mudar, chamada neuroplasticidade. Mesmo quando o trauma altera estruturas cerebrais, é possível reescrever essas conexões por meio de práticas intencionais. Terapias como a cognitiva comportamental ajudam a identificar padrões negativos de pensamento e substituí-los por verdades mais saudáveis. Mas a ciência sozinha
não resolve tudo. Muitas vezes enfrentamos limites que não conseguimos superar por conta própria. É aqui que a espiritualidade novamente faz a diferença. Romanos 12:2 nos exorta: deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Essa transformação não é apenas mental, é um processo espiritual que nos conecta ao poder de Deus para curar o que está além do nosso alcance. A Bíblia nos oferece uma perspectiva única sobre as emoções. Em Salmo 34:18 lemos: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Deus não apenas reconhece a nossa dor, Ele se aproxima para nos oferecer conforto e restauração. Ele nos convida a entregar nossas preocupações a Ele, como diz 1 Pedro 5,7. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Para integrar fé e ciência no processo de renovação emocional, podemos seguir 3 passos práticos. Primeiro, reconheça suas emoções, sem ser dominado por elas, como explica Efésios 4:26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Isso nos ensina que sentir emoções é humano, mas precisamos lidar com elas de maneira saudável. Segundo, pratique a gratidão como uma forma de reestruturar seus pensamentos. Estudos mostram que listar motivos para agradecer ativa áreas do cérebro ligadas à felicidade e reduz o impacto do estresse. Hebreus 13:15 diz: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus. O fruto dos lábios proclamam seu nome. Mesmo em meio à dor, escolher louvar pode transformar nossa perspectiva. Terceiro, confie na presença ativa do Espírito Santo. Tito 3,5 nos lembra que fomos salvos, que Jesus nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Ele é o programador divino, que reconfigura nossas mentes e corações quando buscamos sua ajuda em oração e meditação nas Escrituras. Gálatas 5:22-23 fala sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto pode ser visto como evidência do crescimento emocional e espiritual em nossas vidas, à medida que cooperamos com a obra do Espírito Santo em nós. Esse processo de transformação emocional não é sobre Deus controlando nossas emoções, mas sobre nós aprendermos a gerenciá-las de forma saudável com a ajuda do Espírito Santo e baseados nos princípios bíblicos. No final das contas, nossa transformação espiritual não é apenas sobre superar traumas, é sobre viver plenamente no propósito de Deus. Então lembre-se, embora cicatrizes emocionais façam parte da nossa história, elas não definem nosso futuro. Com fé em Deus e práticas intencionais baseadas na ciência e nas Escrituras, podemos experimentar verdadeira cura e renovação. Uma transformação que começa na mente e alcança o coração. Ao longo dessa jornada pelo fascinante mundo das emoções, exploramos como o nosso cérebro processa sentimentos, como nos desenvolvemos emocionalmente ao longo da vida e como podemos renovar nossas emoções através da fé e da ciência. Aprendemos que nossas emoções são uma complexa sinfonia de processos cerebrais moldadas por nossas experiências e pela nossa biologia. Mas também vimos que não somos reféns de nossas emoções. Temos o poder de transformá-las e renová-las. A chave para essa renovação está na integração entre a nossa fé e as descobertas científicas. Romanos 12:12 nos chama a uma transformação pela renovação da mente.
E hoje vimos como isso se aplica diretamente às nossas emoções. Seja você um pai moldando o solo emocional do seu filho, um adolescente navegando por turbulências emocionais, ou um adulto buscando cura para cicatrizes emocionais. Há esperança e um caminho para a renovação. Convidamos você a dar um passo em direção à renovação emocional hoje. Isso pode significar buscar ajuda profissional, aprofundar sua vida espiritual ou simplesmente praticar a gratidão diariamente. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está perto dos quebrantados de coração e Ele deseja trazer cura e transformação para a sua vida emocional. Vamos orar juntos. Pai Celestial, agradecemos pela incrível complexidade com que nos criaste. Obrigado por nossas emoções que nos permitem experimentar a vida em toda a sua riqueza. Senhor, pedimos que nos ajudes a renovar nossas mentes e emoções. Onde há feridas, traga cura, Pai. Onde há padrões negativos, traga transformação. Ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando nossas emoções parecem nos dominar. Espírito Santo, guia-nos em nossa jornada de crescimento emocional. Que possamos refletir cada vez mais os frutos do Espírito em nossas vidas emocionais. Em nome de Jesus, que veio para que tivéssemos vida em abundância, inclusive emocional, é que nós oramos. Amém. Amigos, temos um presente especial para vocês. Estamos ofertando gratuitamente o artigo O Coração da Mente, Entendendo e Transformando as Emoções. Este guia fascinante revela as maravilhas das nossas emoções e como regulá-las apropriadamente. Exatamente, Rebeca. Este recurso valioso aprofunda os temas que discutimos hoje, oferecendo insights práticos para renovar sua mente e fortalecer sua fé. E para receber seu exemplar gratuito, siga as instruções que aparecem na tela agora, ligando ou enviando um e-mail para nós. Não perca essa oportunidade de descobrir mais sobre as emoções e como obra-prima que Deus criou em você. Lembre-se, esta oferta é por tempo limitado. Peça o seu guia agora gratuitamente e comece sua jornada de descoberta e transformação. Queridos amigos, chegamos ao fim de mais um episódio de Está Escrito Canadá. Não deixe que a nossa conversa termine aqui. Junte-se a nós nas redes sociais, especialmente no YouTube e Facebook, para continuar explorando essas verdades fascinantes. Lembre-se sempre, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.